Palavra de Deus, no livro de Mateus, livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13, versículo 14. Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. O tema da mensagem dessa noite é a porta e o caminho de morte e de vida. Mateus capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. A palavra do Senhor nos diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Temos visto que nós temos que olhar para as Escrituras, olhar para a Bíblia, tendo em vista Cristo. João 5,39 fala: examinai as Escrituras, são elas mesmas que testificam de mim. 2 Pedro 3,18, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada glória, assim agora como no dia da eternidade. João 17,3, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo é quem enviastes. Como vimos, estamos falando no livro de Mateus, que era um dos 12 apóstolos, um dos 12 discípulos de Jesus, que ele deixou tudo para seguir Jesus. O objetivo dele é nos mostrar que Jesus é o Rei, que Jesus é o Messias. E esse evangelho traz mais de 60 citações de passagens proféticas que mostram que Jesus é o cumprimento de todas elas. E nós estamos meditando longa e profundamente, após muitos meses, sobre o Sermão do Monte. Do Mateus capítulo 5, versículo 1 até Mateus 7, versículo 12, nós já meditamos. Hoje falaremos do versículo 13 e versículo 14. Mas, amados, será um grande desastre se nós não aplicarmos tudo isso às nossas vidas. Se não mudarmos realmente, se não formos transformados por aquilo que o nosso Senhor Jesus está nos dizendo aqui. Nós chegamos à conclusão do Sermão do Monte. Jesus vai concluir o Sermão do Monte com uma série de pares de alternativa. Hoje nós vamos falar sobre as duas portas e dois caminhos. Depois nós temos as duas árvores, depois duas alegações e depois duas casas. Nessa conclusão, Jesus vai exigir decisão, vai exigir compromisso, do tipo que implora a Deus por misericórdia e por perdão. Ele vai exigir de nós um arrependimento profundo de tudo aquilo que nós temos aprendido. Ou entramos pela porta estreita e andamos em seu caminho apertado, ou não vamos fazer parte do reino do Senhor. Se nós não entrarmos por essa porta, nós teremos escolhido a porta larga e o caminho espaçoso. Lembre-se, Jesus está falando de integridade, então nós temos que viver para Ele de forma absoluta e de forma radical. Nós lemos o versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores. Porque o há de aborrecer-se de um e amar o outro, se devotará a um e desprezará o outro. Nós não podemos servir a Deus e as riquezas. Ou fazemos parte do reino de Deus, ou não fazemos. Ou servimos ao Senhor, ou não servimos. Ou Cristo é nosso Salvador e Senhor, ou somos filhos do diabo e servos do diabo. Ou caminhamos pelo caminho que conduz à vida, ou caminhamos pelo caminho que conduz à destruição. Veja, não existem três opções. Apenas duas opções. Não existem três caminhos. É apenas dois caminhos. Quem está em cima do muro, ou seja, está no caminho espaçoso. Veja no contexto de agora e de antes. Hoje nós temos no mundo mais de 8 milhões de pessoas. E milhões dessas pessoas estão à beira da religião. Distante de Deus, apegado às suas vidas, apegado àquilo que eles pensam, apegado aos seus pensamentos, aos seus pecados. Os judeus também eram dessa forma. Pensavam que podiam fazer, que eles faziam parte do povo de Deus. Que eles estavam tranquilos, que eles estavam em paz. Pensavam que por serem descendentes de Abraão, eles entrariam abraçados a Abraão no céu. Quantos de nós pensam da mesma forma? Eu vou na igreja, eu faço parte da igreja e pensa que nós vamos entrar como se fosse uma caravana, um ônibus, né?
Nós vamos fretar um ônibus e todos nós vamos subir com o Senhor. Mas temos aqui, logo no começo do texto, uma ordem do Senhor. O que ele nos diz? Entrai pela porta estreita. Não há como entrar abraçado a alguém, ou de carona, ou arrastado por alguém. Tem um filme que não me lembro bem, eu acredito que seja do Indiana Jones, que tem uma pessoa que ela tinha que abandonar um tesouro, senão ela morria. É um filme, eu sei que é um filme antigo que eu gostava bastante, eu gostava tanto que eu nem lembro do nome. Que ele se agarrava no tesouro e se ele não soltasse o tesouro, ele não conseguia passar por aquela porta, porque ela era muito estreita. E o que aconteceu? Ele não quis largar esse tesouro. E ele morreu. E isso que Jesus vai mostrar aqui. Ou nós abandonamos tudo, ou nós pereceremos. Abra comigo Lucas capítulo 14, versículo 33. Lucas 14, versículo 33. Quem achou pode ler. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Veja, ou você renuncia a tudo, ou você não é discípulo de Jesus. Eles pensavam também que eles poderiam ser salvos por algo que eles faziam, por algo que eles poderiam fazer. Eles viviam de forma externa, como nós temos visto, preocupados em mostrar que se portavam de forma correta, preocupados em mostrar que eles pensavam da forma correta. Eles viviam a fim de serem aprovados pelos homens. E nós nessa noite? Nós também estamos à beira da religião, satisfeitos com nós mesmos? Nós somos tentados a pensar que é por nossa força, por nossa vontade, por nossos pensamentos, pelo nosso querer, nós entramos por essa porta. Alguns de nós ainda podem pensar que por estar aqui nessa noite, por fazer parte da igreja, vai entrar no céu. Mas não é assim. E Jesus vai continuar nos ensinando. E o meu desejo nessa noite é que nós venhamos nos deleitar nos ensinos de Jesus e venhamos aplicar eles às nossas vidas. Primeiro ponto, a porta larga. Alguém pode ler o versículo 13 de Mateus 7? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Veja, como falamos, o texto começa com uma ordem. Entrai pela porta estreita. E Jesus vai nos apresentar essa porta estreita, e aí ele vai fazer um contraste com uma segunda porta, que ela é larga. Nós vamos começar falando da porta larga. Como vimos, não são várias portas, diversas portas, mas apenas duas. Ou é uma ou é a outra. Se você não entrou pela porta estreita, você entrou pela porta larga. Eu quero recomendar aos irmãos a lerem ou assistirem aquele filme do Peregrino. O filme do Peregrino, ele nos mostra sobre as dificuldades que é de um cristão em sua vida, que é um filme, um livro baseado no livro do John Bunyan, que é o Peregrino. E a primeira coisa que nós aprendemos, que essa porta larga é uma porta de facilidades. A porta larga é uma porta das felicidades passageiras, do amor pecaminoso, é a porta do mundo, da carne e do pecado. Essa é larga por quê? Porque a base é nós sermos felizes. Nós ficarmos satisfeitos, é nós seguirmos o nosso coração, é nós seguirmos as nossas vontades, é nós seguirmos os nossos desejos. São regras adaptadas, elas mudam de tempos em tempos conforme os novos pecados vão surgindo. Essa é a porta daqueles que desejam fazer as suas vontades e jamais se sacrificarão por Cristo e seu reino. Eles preferem seguir as suas vidas de acordo com o seu padrão de conduta, de moralidade que montaram para si mesmo. Veja, é meus desejos, minhas vontades, meus pensamentos, meus sentimentos, minhas convicções. Eu, do meu jeito, do jeito que eu quero. Um Deus que eu fiz à minha imagem e semelhança. Eles buscam satisfazer o quê? Seus desejos, suas vontades. E eles rejeitam tudo que Deus determinou. E Jesus vai nos ensinar como deve ser. Em Mateus, capítulo 16... Mateus capítulo 16, versículo 24 e 25. A palavra de Deus diz assim. Alguém quer ler? Então disse Jesus aos seus discípulos:
Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Se alguém quer vir após mim a si mesmo, se negue. Aqueles que desejam fazer parte do reino de Deus têm que ter uma vida de negar-se a si mesmo. Eles devem abandonar completamente o desejo natural de busca do conforto, da fama, do poder, ou até mesmo do instinto de preservar a própria vida a todo custo. Porque o próprio Senhor diz, tome a sua cruz e siga. Nós já falamos sobre isso. Muitas vezes as pessoas dizem que a cruz que ela está carregando é uma doença, é uma situação que ela está passando, ou mesmo um filho rebelde que ele está carregando. Mas não é disso que o Senhor está falando. Ele está falando da cruz mesmo, aquela de madeira. Ou seja, nós temos que estar preparados para seguir o caminho que o Senhor está nos dizendo. Para fazer exatamente o que o Senhor Jesus fez. Ou seja, levar uma cruz de madeira pesada. Um caminho de rejeição, um caminho de sofrimento, um caminho de dor. Um caminho de sacrifícios para a glória de Deus. Em Mateus capítulo 10, versículo 38... O que está escrito? Alguém pode ler? E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Isso equivale a obedecer e seguir Jesus, haja o que houver, mesmo até a morte. Em Romanos capítulo 14, versículo 8 e 9, diz assim: porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Olhamos para as Escrituras. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. O segundo ponto é o ecumenismo. Paul Washer fala que toda religião do mundo é uma religião de obras. O cristianismo é a única que não exige obras, por isso o mundo não entende. Existem duas religiões no mundo: a de obras e o cristianismo bíblico. O ecumenismo ensina que todas as religiões são boas, que todas conduzem no mesmo fim, ou seja, a salvação dos seus adeptos. Assim, não há diferença entre as religiões, porque, segundo eles afirmam, não existe religião falsa nos dias atuais. Mas Jesus falou totalmente diferente, não falou? Ele não ensinou que todas as religiões são boas. Ele falou que só existe uma porta, um caminho que conduz aos céus. Ele condenou abertamente os líderes religiosos dos seus dias, afirmando que tais pessoas não entravam no reino dos céus e não deixavam ninguém entrar. Em Mateus capítulo 23, versículo 13, diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ou seja, os mestres da lei e os fariseus faziam isso afastando o povo de Jesus, o único Salvador. O ecumenismo é uma porta larga que afasta o povo do único caminho. Qual que é o único caminho? Cristo. Quantas portas nós temos para a salvação? Jesus não é alguém que você precisa para você ser salvo. Ou seja, a cereja do bolo. Jesus é tudo o que você tem, o único que pode salvar e a sua única esperança para ser salvo. Cristo é o único Salvador e Senhor. Em Efésios capítulo 1, abra comigo, Efésios capítulo 1, versículo 17. Efésios capítulo 1, versículo 17 diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele,
iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. E o versículo continua. Ele fala, e espaçoso é o caminho. Primeira coisa, João Calvino falava que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Primeiro ponto é idolatria. É muito mais fácil nós colocarmos a nossa confiança, a nossa esperança em algo que nós estamos vendo. O pecado faz com que a boa criação de Deus seja colocada no lugar que pertence exclusivamente ao Senhor. O ser humano sempre fez e sempre faz bezerros de ouro no lugar de Deus. Quantos de nós colocamos coisas ou pessoas no lugar de Deus? Quantas pessoas também que são enganadas por falsas esperanças, enganadas por falsas promessas, promessas de uma vida melhor, promessas de prosperidade. Na pandemia, por exemplo, milhões de pessoas ficaram amedrontadas, ficaram com medo, algo bem recente, algumas com medos terríveis. E quantas delas colocaram suas esperanças no Senhor? Quantos de nós, muitas vezes, nós colocamos as nossas esperanças em governos, em remédios, em vacinas, em ciência, em respiradores, em plano de saúde, ou mesmo no dinheiro? Em quem nós colocamos a nossa esperança? Ou nós colocamos a nossa esperança no Senhor verdadeiramente? No Salmo 118:8 fala, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. E o segundo ponto, depois da idolatria, é o ateísmo. Estes vivem como se Deus não existisse. As suas decisões são tomadas com base em sentimentos, com base nas redes sociais, com teologias fracas, no jornal de TV, com revistas e livros, através de governos e ideologias humanas. Perceba, ou nós somos idólatras ou nós somos ateístas. Ou nós confiamos nos homens ou coisas, ou nós confiamos em nós mesmos. Existem duas formas de ateus, que é o ateu prático e o ateu teórico. O ateu teórico é aquele que vive como se Deus não existisse. Ele entende, ele afirma que Deus não existe e vive como se Deus não existisse verdadeiramente. O ateu prático, ele pode até afirmar que Deus exista, mas vive, toma as suas decisões, vive a sua vida como se Deus não existisse. Ele toma as suas decisões, realiza os seus desejos e vontades, a parte de Deus. Ele busca satisfazer as suas vontades e desejos. Ou seja, o ateu faz de si mesmo seu Deus. Ou seja, de qualquer forma, mesmo o ateu, ele é idólatra. Estes são aqueles que entraram pela porta larga e espaçoso caminho. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos, capítulo 1. Livro dos Salmos, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Veja, os que entram pela porta larga não são bem-aventurados. Eles são aqueles que andam no conselho dos ímpios, são aqueles que andam no caminho dos pecadores, ou seja, no caminho espaçoso, e são aqueles que se assentam na roda dos escarnecedores. Se nós percebermos, o salmista está falando da mesma coisa. Isso é chamado de paralelismo sinônimico, que é uma ideia expressa com outras palavras. Ele vai progredindo com a intensidade de ideias, com a intensidade de palavra. Eles acreditam
Aqui eles falam que eles acreditam, ele coloca suas esperanças nos homens, segue seus conselhos, segue aquilo que eles desejam. E nós vemos no versículo 6, é um paralelismo de contraste que o Senhor Jesus está usando. O versículo 6 fala: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Veja, dois caminhos. Ele faz um contraste mostrando ideias opostas, mostrando diferenças entre duas coisas. E Jesus usa isso em Mateus 7, para mostrar o que acontece quando alguém escolhe o caminho em detrimento do outro. Nós não sabemos a distância entre um caminho largo e um caminho estreito, se nós não pararmos para pensar qual que é a diferença dos dois. Quando nós estamos vivendo as nossas vidas, por exemplo, naturalmente, nós não conseguimos muitas vezes perceber esses detalhes. Muitas vezes nós olhamos para o nosso próximo e achamos, olha, é uma pessoa de Deus. Mas muitas vezes nós não conseguimos compreender a diferença da maneira que ele está andando verdadeiramente. E o versículo continua nos dizendo onde esse caminho vai dar. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Aqui nós vemos onde é essa porta e onde esse caminho vai nos levar, se nós andarmos por ele. Nós sabemos que se nós morrermos, nós vamos passar para o juízo final. Todos nós seremos julgados. Nesse dia, todos aqueles que escolheram a porta larga, espaçoso caminho, que viveram as suas vidas desobedientes, que viveram as suas vidas da maneira que desejavam, os idólatras e ateus serão julgados e serão condenados. E perceba o final do versículo: e muitos são aqueles que entram por ela. Abra comigo a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 14. Livro de Mateus, capítulo 22, versículo 14. Alguém pode ler? Muitos são chamados, mas poucos... Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Veja, o Evangelho é pregado em todo mundo, em todos os lugares, a toda criatura. Mas muitos rejeitam, zombam, não querem. São muitos os que entram por ela, a palavra de Deus diz. E aqui temos todos aqueles que não creem em Jesus Cristo, aqueles que não creram em Jesus Cristo, aqueles que rejeitam o Senhor, aqueles que entraram por uma porta de facilidades, uma porta de pecados. E a Bíblia fala muitos textos sobre eles. São todos aqueles que não somente cometem pecados, mas também jamais vão se arrepender. Em Apocalipse 22, 14 e 15 fala: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. E aí nós chegamos no versículo 14. Mateus 7, 14. Alguém quer ler? Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrar. Aqui nós chegamos na porta estreita. O texto começa com uma ordem: entrem por essa porta, entrem pela porta estreita. Mas você pode perguntar, mas como? Onde ela está? Você deseja entrar por essa porta? Abra comigo em João capítulo 10. Do versículo 7 até o versículo 9. Quem achou, pode ler. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Veja, entre pela porta estreita. Quem que é a porta? Jesus. Jesus é a porta. Quem entra por ele será salvo. Quem está nele é salvo. Essa porta é a porta da salvação. Quem entra por ela será justificado. Como diz Romanos 8, 1. E agora não há mais condenação para aquele que está no Estevão. Cristo Jesus. Para aquele que está em Cristo.
Ele é a porta. Jesus é aquele por meio de quem se recebe a vida eterna. É somente por meio dele que nós temos acesso ao Pai. Veja em 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Jesus é o único mediador. Jesus é o único Salvador. Ele é a porta, não há outra porta. Mas veja o que é preciso para nós sermos salvos. A Bíblia fala: arrependimento, fé. Primeiro ponto, arrependimento. Ele não é simplesmente uma tristeza pelo pecado, mas é uma decisiva mudança, uma volta do pecado para uma vida de obediência. Não significa apenas remorso, autorreprovação, tristeza pelo pecado, gerados pelo temor de punição, sem qualquer desejo ou decisão de deixar de pecar. Um grande exemplo disso é Judas, que nós já falamos recentemente, que ele ficou triste, angustiado, mas ele não se arrependeu. O que é arrependimento? A Bíblia fala que arrependimento significa mudança no coração. Trocar o coração, fazer doação de coração para o outro? Não. Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando do centro do nosso ser. Ou seja, tudo. Coração, mente, todo o nosso ser. É uma nova vida. Muda a mente, seu discernimento, sua vontade, suas afeições, seu comportamento, seu estilo de vida, seus planos, seus motivos, suas vestimentas. Tudo é mudado. Em Atos 11, versículo 18, a palavra de Deus diz assim: e ouvindo eles por essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também os gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Embora os seres humanos sejam responsáveis por se converterem da incredulidade e do pecado, somente Deus pode dar vida e poder a corações mortos, a fim de que eles se voltem em direção a Ele. O arrependimento verdadeiro é um dom concedido por Deus. Porque jamais nós desejamos mudar. Porque jamais nós queremos se livrar daquilo que nos traz prazer, nos faz bem. Que nem diz o Samuel, entre aspas. O segundo ponto, a fé. Efésios 2,8 fala: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a fé também é um dom de Deus. E Tiago 1,17 fala que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudanças. Veja, a nossa confiança, ela é mutável. Eu confio no Josué até que ele fale. Ao primeiro momento que ele falhar, eu já não confio nele. Em Deus, muitas vezes nós fazemos isso também. Se Deus me dizer não, eu não confio mais nele. Mas a fé que nós falamos aqui é a certeza das coisas que se esperam. Ou seja, é um dom perfeito que vem lá do alto. É uma boa dádiva, um presente de Deus. Aqueles que Deus dá vida, Ele habilita a se arrepender e crerem para a salvação das suas almas. E é esses que eles entram pela porta estreita. O próprio Jesus falou: os bem-aventurados, que está lá no começo do Sermão do Monte. Esses tiveram a sua natureza transformada e estão aptos para viverem suas vidas para a glória de Deus. Hebreus 12:2. Abra comigo em Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Quem achou pode ler. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Cristo é o autor e consumador da nossa fé. A palavra autor é arquegos, que significa Jesus é o criador ou fundador de nossa fé. Em outras palavras, a nossa fé é um dom de Deus.
é por causa de Cristo. Não é somente a nossa fé que vem dele, mas ele também sustenta, ele sustém a nossa fé. Veja, ele também é o consumador, ele é aquele que completa a nossa fé. Se tomamos a decisão de deixar a bagagem do pecado para trás e nos rendemos ao Senhor, se entramos pela porta e estamos carregando a nossa cruz, estamos dispostos a segui-lo até o fim, isso jamais poderia ser chamado de justiça por obras, porque tal fé perseverante é um dom de Deus. Porque muitas vezes, como nós temos falado, muitas vezes nós estamos muito bem, muitas vezes nós sentimos muita presença do Senhor e de repente no outro dia murchamos totalmente. Falhamos novamente, mas Jesus nos sustenta pelo seu grande poder. Nós só cremos, permanecemos crendo em Deus por causa de Cristo e a sua obra em nossas vidas. Em 1 Pedro 5, versículo 10, 1 Pedro 5, versículo 10, diz assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ou seja, a salvação é para aqueles que confiam, creem de todo o coração em Cristo, não em si mesmo ou numa decisão que eles tomaram. Veja, a fé e o arrependimento são frutos da salvação. Vem de Deus, a vida que Deus nos deu. E nos é dada quando nós entramos pela porta estreita. O Paul Washer, ele tem um exemplo que eu acho muito legal, que eu quase não tenho exemplo dele. Ele conta que ele foi atropelado por uma carreta e ele chegou no local lá da mesma maneira, né, antes de chegar, por isso que ele tinha se atrasado. Não faz muito sentido, né? Porque a carreta, ele fala que quando você é atropelado por uma carreta de container, aqui a gente sabe como é que é, nós não vamos sair da mesma maneira. Nós vamos ter a nossa natureza totalmente mudada, o nosso corpo totalmente transformado. Ele falou que não há como ser atingido por algo tão grande e sair do mesmo jeito. O nosso Deus é totalmente poderoso, totalmente capaz de transformar a nossa vida, transformar tudo aquilo que nós somos. Spurgeon, sobre a sua conversão, ele escreveu o seguinte: que certa noite, no meio da semana, sentado na casa de Deus, ele não estava pensando muito sobre o sermão do pregador, porque eu não acreditei nele. Ocorreu-me então o seguinte pensamento: como você veio a ser cristão? Eu busquei o Senhor. Mas como você veio a buscar o Senhor? A verdade lampejou em minha mente, e eu não teria buscado a menos que houvesse alguma influência prévia em minha mente para fazer-me buscá-lo. Eu orei, pensei eu, mas então me perguntei, como eu vim a orar? Eu fui induzido a orar pela leitura das Escrituras. Como vim a ler as Escrituras? Li-as, mas o que me levou a fazê-lo? Então, em um momento, vi que Deus estava por trás de tudo aquilo e que Ele era o autor da minha fé. E então toda a doutrina da graça se descortinou diante de mim. E essa doutrina não me afastei até hoje. E desejo que essa seja a minha confissão constante. Eu atribuo minha mudança inteiramente a Deus. Caminho apertado. Caminho que conduz à vida. Não basta apenas nós entrarmos pela porta estreita. Sermos salvos, é preciso ir pelo caminho apertado. Muitas pessoas afirmam que passaram pela porta estreita, mas estão andando pelo caminho largo, pelo caminho espaçoso. Muitas pessoas afirmam terem sido salvas, terem sido convertidas, terem sido justificadas, terem passado pela porta estreita, terem se arrependido, terem crido no Senhor, mas continuam vivendo as suas vidas como se não houvesse amanhã. Como se Jesus não fosse voltar, ou seja, vivem no caminho espaçoso. Irmãos, a evidência de que alguém passou pela porta estreita é que essa pessoa está agora andando pelo caminho apertado, pelo caminho estreito. A porta estreita é a salvação. O caminho apertado é a santificação. Não há como nós termos Cristo como nosso Salvador e não temos Cristo como nosso Senhor. Andar nesse caminho é evidência que nós somos salvos pelo Senhor.
A Bíblia diz que esse caminho é apertado, esse caminho é árduo, esse caminho é difícil, é um caminho de lutas, sofrimentos e aflições, todos os dias lutando contra o pecado. Todos os dias buscando agradar ao Senhor, todos os dias se deleitando na sua palavra, todos os dias sendo santificados. Mas calma, em Filipenses 1,6 fala: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Se estivermos sozinhos, nós não aguentaríamos, nós desistiríamos facilmente. Quantas são as lutas que nós passamos durante a semana? Em Romanos 8,26 fala também o Espírito, semelhantemente, os assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. A obra da salvação é completa pelo Senhor. Jonas entendeu isso na barriga do peixe, quando em Jonas 2,9 ele fala: a salvação pertence ao Senhor. Inclusive o fato de sermos santificados e perseverarmos até o fim. E veja que interessante, quem é o caminho? Jesus. João 14,6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é o único caminho para o Pai, não existe outro. Ele é o único caminho que conduz à vida. Nós temos que permanecer nele sempre. Em João 4,12 fala: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Para de falar essas coisas, para quê? Olha só que coisa, não é? O pluralismo religioso não fala isso? Não. Isso é invenção. Não? Jesus não quis dizer exatamente isso. Não importa quão grande seja a pressão para nos conformar ou se comprometer, os cristãos devem permanecer firmes e continuar declarando que só existe um caminho: Cristo Jesus. Você crê nisso? Glória a Deus. Qual que é o motivo de nós crermos assim? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou cremos nisso, e é isso aqui que Jesus está dizendo: entre pela porta estreita. Ou nós cremos nisso, ou não, nós não cremos. Não existe meio termo. Ou nós andamos com Cristo, ou nós fazemos parte do seu reino, ou não andamos com Ele e não fazemos parte do seu reino. Ou fomos salvos por Cristo, ou não somos. Ou somos bem-aventurados, ou não somos bem-aventurados. As obras testificam se fomos ou não salvos por Cristo. Se fomos salvos por Cristo, nós estamos sendo santificados. O que Josué falou em Josué 24,15? Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem servais vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. O mundo pode passar. Pode ser provado que não existe, que é bobeira, que não sei o que nós vamos fazer. Fiquem com a ciência de vocês, fiquem com a vontade de vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Versículo 14 também diz: e são poucos os que se acertam com Ele. Amados, o convite para vir a Cristo é feito para todos. Mateus 11, 26, 28 fala: vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ninguém pode afirmar que Deus é injusto. A todos os homens é dito: arrependam-se e creiam no Evangelho. Mas todos aqueles por quem Cristo morreu na cruz serão salvos. Por quem Cristo morreu na cruz? A Bíblia fala em João 3,16, por todos que creem. Em João 10,11, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E essas ouvem o bom pastor, são conhecidas pelo pastor, seguem o pastor, recebem a vida eterna e são sustentadas pelo poder de Deus. Fala também que ele morreu pelos eleitos, ou seja, pelo seu povo. Em João 6,39 fala: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. A propiciação de Jesus e sua intercessão foi pelos seus, pelas suas ovelhas, foi pelos bem-aventurados, foi por todos aqueles que entraram pela porta estreita. João 17,9: não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Cristo não morreu em vão. Foi por causa da morte e ressurreição dele
que hoje nós temos acesso ao Pai. Somente por causa de Cristo que nós somos salvos de nossos pecados. Somente por causa de Cristo que nós somos justificados de nossos pecados. Somente por causa de Cristo é que hoje nós temos vida. E para nós concluirmos, eu entro pela porta estreita, eu sou justificado, eu automaticamente sou regenerado. E a evidência da justificação e da regeneração é a santificação, o caminho estreito. Você entrou pela porta estreita porque Deus te deu vida. Porque Deus nos trouxe, porque Deus nos deu fé, porque Deus nos levou ao arrependimento. Foi Ele que nos trouxe. Quem entra pela porta estreita não tem como voltar mais atrás. Você entrou pela porta estreita? Você foi salvo pelo Senhor, você foi justificado pelo Senhor, você está andando no caminho apertado, ou seja, você está sendo santificado pelo Senhor, você tem estudado e lido a palavra de Deus, você tem aplicado à sua vida os ensinos da palavra do Senhor, você tem aplicado à sua vida os ensinos do Sermão do Monte. Amados, um dos maiores perigos que nos ameaçam é o perigo de nós ouvirmos a verdade, concordarmos com a verdade, mas nunca tomar providência alguma a esse respeito. Veja, as palavras do Senhor Jesus aqui no Sermão do Monte. Entrai pela porta estreita. Como? O Sermão do Monte ele nos dá um golpe mortal no nosso senso de justiça própria. Ele arrebenta os nossos pensamentos, tudo aquilo que nós acreditamos. Mas em seguida, ele nos exorta a pedir o favor de Deus. Em Mateus 7, do versículo 7 ao 11, que nós falamos anteriormente. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, a quem bate, abrir-se-lhe-á. Perceba, é o Evangelho, ele quebra o nosso ego, ele destrói nossas esperanças em nós mesmos e nos coloca aos pés daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Ele nos coloca aos pés daquele que tem toda a autoridade nos céus e sobre a terra. Quer entrar pela porta estreita? Jesus é a porta. Sem Ele não há salvação, sem Ele não há esperança, sem Ele não há vida, sem Ele não há nada. Veja, a porta é muito estreita. Ninguém entra em bando, ninguém entra em grupo, ninguém entra em família. Talvez nós quiséssemos levar várias pessoas junto conosco, mas a porta é muito estreita. Para entrar pela porta estreita tem que deixar tudo para trás. Tem que deixar o ego, o pecado, família, vontade, desejos. Tem que entrar sem nada para passar. Não mais amar o pecado, não mais amar o mundo, não amar mais nossos pensamentos, nossos sentimentos, não mais nos amar a nós mesmos. Tem que ter sido arrancada a autossuficiência e toda a autojustificação. Abra comigo em Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, versículo 23 e versículo 24. A palavra de Deus diz assim, a partir do versículo 22. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Senhor, são poucos os que serão salvos? Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Louvado seja o nome do Senhor.